dia a todos. Que Deus abençoe sua vida. Já vamos começar já da forma mais motivadora. Fala, parabéns porque você está no seu propósito. Já parabeniza essa pessoa. Uma madrugada dessa, fria, difícil, que o corpo exige um sacrifício, você está aqui. E não uma madrugada qualquer, mas uma madrugada pós-jejum. Então isso é para realmente chamar a atenção de Deus. Pode sentar, por gentileza. A bispa falou hoje, né, de uma situação interessante, né? E para muitos vai achar que é uma loucura, uma irresponsabilidade de colocar 2 bebezinhos de 4 e 6 anos com meus filhos para jejuar, né? E a gente sabe que se você não ensina desde pequeno, você não ensina depois. É muito impacto. Quanto mais tempo demorar, mais impacto isso gera. Se Saul tivesse enfrentado Golias no início, talvez ele venceria. Se Davi tivesse demorado mais tempo do que 40 dias, 80 vezes, né, o filisteu gritando, talvez a situação seria mais fácil. Vivemos um tempo que precisamos tomar bastante cuidado para não sermos enganados. E a coisa mais terrível, mais assustadora que eu posso dizer, é você caminhar e descobrir que você estava no caminho errado, que você estava enganado, que você estava cego. E enquanto as pessoas estão em um lugar errado, em um ponto da vida, e acreditam piamente, 100% que já deram o seu melhor. Está numa posição no casamento, está no seu trabalho, está na sua saúde, está na sua vida espiritual, e acreditam 100% que já deram tudo. Sinto de dizer que provavelmente você só entregou 20% da sua capacidade. E não está feliz, mas continua. A própria ciência já nos mostrou que quando damos o máximo, o nosso melhor, que chegamos no limite, nós só entregamos 40%. Ou seja, ainda tem 60% que ainda vai gerar um rompimento. E você precisa identificar, procurar, se questionar, localizar os problemas que estão tratando e travando e bloqueando os seus resultados. E através desse momento que você localiza, que você identifica, você trata. Porque se você não traz à luz os problemas, você não trata os problemas. Não há como você tratar um tumor sem você arrancar o tumor. Não adianta você fazer uma cirurgia sem você entrar e realizar uma incisão, uma abertura. Tem situações que você precisa abrir e precisa arrancar aquele tumor, aquele objeto cancerígeno que está travando, e se você deixar mais tempo lá, ele não vai somente pegar a área afetada, um pulmão, um rim, um baço, mas ele vai se espalhar por todos os órgãos. Se você demora muito, de um tumor benigno, ele vira maligno. De um tumor que podia ser tratado, ele vai agora, precisa ser
tratado de uma forma cirúrgica, abrindo. Quantas pessoas poderiam andar mais, mas já se convenceram que não pode andar mais? Vive com os seus argumentos, as suas desculpas e não resolvem, não tratam nada. Adoram as muletas. Tem pessoas que têm um armário cheio de muletas e desculpas. Argumentos precisos. Hoje mesmo, estava falando com uma pessoa hoje. E ela só está aqui por causa de um parente. Se o parente não tivesse ligado para ela, ela não teria vindo hoje na igreja. E o objetivo e o ponto é que ela está aqui por quê? Por essa pessoa, por uma afinidade, por um sentimento. Ela não tem o propósito, ela não acredita. E se você não acredita, você não vive. E se você não vive, você fica parado, estagnado. Você tem que decidir o que você quer. Porque, repita comigo, querer não é poder. Pois tudo tem a ver com renúncias, sacrifícios e dores. E a maioria quer pular parte. A maioria quer pular os 52 dias e ir direto para o resultado. A maioria quer pular o início de um tratamento e direto para a cura. Ninguém quer trabalhar todo dia para pagar dívida. Todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Todo mundo está querendo ganhar na loteria. Mas nós sabemos que algo sólido não é pelos atalhos, mas sim por caminhos. Os caminhos te levam ao aprendizado, a uma sabedoria, a uma inteligência. Os caminhos te fazem aprender o que não deve fazer e o que deve fazer. O teu passado não pode ser alterado, mas o que você faz agora pode gerar um futuro abençoado. Você só tem um passado, mas você pode ter múltiplos futuros. Um futuro abençoado, um futuro derrotado. Um futuro doente, um futuro curado. Um futuro com casamento exemplar ou um futuro cheio de divórcios. Se você não olha para a qualidade, você vai olhar para o defeito. E aquele que olha para o defeito do seu cônjuge vai viver com pensamentos, visões, audições defeituosas. No livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 18, diz: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar numa vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu, repita comigo, dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andaram de costas para não verem a nudez do pai. Volta ali. Repita comigo, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Foi para isso que fomos chamados, para cobrir e não expor. Essa família tinha acabado de ser livre.
todo o povo, toda a humanidade foi destruída. Todos os animais, tirando o casal que foi colocado na arca, foi destruído. Não sobrou ninguém, somente Cã, Jafé, Sem, Noé, a família dele. E vemos que Noé teve uma atitude que não foi exemplar. Mas a gente não pode deixar de falar que ele estava dentro da sua tenda. Isso é profundo porque aquela família tinha sofrido um livramento. E Cã tinha sido salvo. E o que vemos e que aprendemos sobre Cã é que nitidamente aquilo não deveria ter sido a primeira vez que ele expôs. Aquilo não deveria ser algo inédito na vida da família deles, gerado por Cã. E quando você não trata algo, quando você não resolve algo e quando você decide jogar debaixo do tapete, aquilo vai vir no momento que não é apropriado. Se você não resolve no momento, no início, na oportunidade, no portal aberto, aquilo vai vir no momento que provavelmente não será o melhor. Se você não resolve dentro da tua casa, Deus vai mudar a circunstância e vai ser gerado para fora da sua casa. Se você não resolve no escondido, Deus vai trazer a luz. Vai trazer a visão de todos. Essa situação poderia ter sido diferente. Mas aquilo que era tolerado antes, não será e não foi tolerado depois. Eles viveram muitas coisas para que Cã voltasse a ser o mesmo Cã. Você sofreu um livramento, você foi salvo, você está vivendo um novo tempo, você está tendo a maior responsabilidade do mundo de povoar uma nova nação. E você está agindo da mesma forma? Começou um tempo novo, um ano novo, uma igreja nova, uma palavra nova, um pastor novo, um propósito novo. E está agindo da mesma forma que age sempre. O mesmo pessoa que foge, a pessoa que se acomoda, a pessoa preguiçosa, a pessoa que não acredita na palavra que sai do altar e quer resultado novo. Deus começou e te deu oportunidade, viva o novo, povoe. Seja o quê? O novo reprodutor. Altere a sua descendência. Deus está te dando a oportunidade, você tem uma palavra, você tem a oportunidade, você tem a força e a coragem, você tem pessoas que te amam, você tem tudo o que você precisa. Mas se você não trata, você vai voltar a repetir o mesmo erro. E quando você repete, você atrasa a vida. Ao invés de tratar as falhas de caráter, ele escondeu. E o que diz na palavra de Deus em Provérbios 28, 13? Na versão NTLH. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados. Quanta gente está moitando tudo. E reclama que não é promovido no trabalho. Reclama que vive um pé de guerra no casamento. Reclama que vive sendo escravizado por remédios, vícios. Reclama porque vive cheio de dívidas. Reclama porque não tem casa própria, não tem carro, não tem nada. Mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Ou seja, se você não esconde, você prospera. E que se você confessa, você encontra misericórdia.
E o que não muda pela consciência, pelo ensinamento, pelas direções, pela palavra, vai mudar por um professor que muitos não gostam. Mas, infelizmente, muitos vivem e todos os dias aprendem com esse professor. Ele chama professor das dores. Você vai ser humilhado para aprender, você vai viver dor, você vai ser pisado, você vai viver uma estagnação, vai gerar muitas dores até aprender, porque você pode aprender por exemplos, você pode aprender pela palavra. A gente tem muitas histórias que nos ensinam a não viver. Eu repito a história de Davi, eu evito a história de Saul. Eu repito a história de Eliseu, eu evito a história de Geazi. Eu repito a história de Sem Jafé, mas eu evito a história de Cã. Você pode escolher. Nós temos o livre-arbítrio, as escolhas. E tudo o que fizermos hoje, tudo vai refletir na nossa descendência. O que diz em Deuteronômio 30:19? Deuteronômio 30:19, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Cã podia ter sido inteligente e resolvido o problema antes, mas ele foi cometer as mesmas atitudes, os mesmos pecados que já era para ele ter aprendido. Deus quer que nós sejamos maduros na fé. E se eu não amadureço por bem, eu amadureço por mal. Mas chega num ponto que você não tem mais a oportunidade de pecar e não sofrer e destruir toda a sua vida. A história de Cã mostra a nós que ele podia ter resolvido antes, mas ele realizou a mesma coisa no momento que você não podia mais errar dessa forma. E quando você erra dessa forma, você destruiu toda uma descendência. A descendência de Cã foi uma descendência de escravos. Escravos de escravos. O comportamento de Cã é o comportamento que muitos hoje realizam e vivem. São pessoas que espalham a fofoca, são pessoas que julgam, que pesam a vida do outro, são pessoas precipitadas, são pessoas que falam mais, falam demais e não controlam a língua. Já falei aqui diversas palavras e versículos aqui que fala da língua. Salmos 34:12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Repita. Volta ali. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem? Tem alguém aqui? Agora, vou te falar a resposta. Guarde a sua língua no mal e os seus lábios da falsidade. Todos tropeçam de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar. Isso diz em Tiago 3:2. Todos tropeçam de várias maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Se você não tropeça na língua, tal homem é perfeito. Pessoas que não crescem, pessoas que pararam no tempo. A Bíblia diz aqui, em 2 Pedro 3:18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Lucas 2:52. Jesus ia crescendo, isso é quando Jesus era pequenininho. Lucas 2:52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Até Jesus precisava crescer. Quem somos nós que decidimos não crescer? Quem somos nós
que somos irresponsáveis por passar ano após ano, eu estou usando a mesma roupa, a mesma calça e o mesmo sapato espiritual. A vida espiritual é como uma criança em fase de crescimento. Se ela não se alimenta, ela não cresce. Se você não alimenta a sua vida espiritual, você não vai crescer, você vai estar usando o mesmo tamanho de sapato, o mesmo tamanho de roupa, o mesmo tamanho de calça. Porque aquele que cresce é aquele que perde roupa. Quando Ana levava a túnica de Samuel, todo ano ela levava, porque Samuel crescia. Samuel crescia e a túnica do ano passado não servia. Não servia mais. Ela precisava de uma maior, feita específica, customizada, personalizada para você, do seu tamanho. Porque se você dá um passo largo, você vai usar e ter resultados largos. Se você dá um passo curto, você vai ter resultados curtos. Eu preciso viver como uma nova criatura para ser e viver novos resultados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. O que você fazia já passou. É um novo tempo. Você recebeu o maior livramento da tua vida. Toda a descendência, a humanidade foi morta. Porque eram perversos e você recebeu a misericórdia. Agora, as coisas antigas já passaram. Chega com esse pensamento, chega de sentimento, chega de ser levado pelo coração enganoso. Eis que surgiram coisas novas. Gálatas 6,15. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criatura. De nada vale religião. O que vale você conhecer a Bíblia de capa a capa? O que vale você pregar, você julgar, você fazer trabalhos sociais? Se você não é nova criatura, se você vive uma vida religiosa, do que valia do jovem rico, ser jovem, ser rico e ter uma religião? Ele tinha as 3 coisas que o mundo inteiro quer: ser jovem, ser rico e ter uma religião. É ou não é? Sim ou não? Ele teve a salvação por isso? Sim. Ele foi salvo, o jovem rico? Sim ou não, gente? Não. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Quando você entrou na igreja e recebeu a primeira palavra, a primeira direção, aquela roupa de gente miserável, de gente questionadora, de gente cheia de desculpas, não cabe mais em você. Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Quais os desejos que você tem? Porque é dessa maneira que muitos estão se corrompendo. A imoralidade, as mentiras, as amizades ilícitas, as redes sociais, a falsidade, a busca pela imagem. A serem renovados, corrompe o desejo enganoso, a serem renovados de modo de pensar, no modo de pensar, é a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Você, a partir do momento que você reveste você se torna um novo homem, uma nova mulher, você é criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes à verdade. Se você não é e não se reveste, é porque você está na mentira. Deus quer que tenhamos atitudes maduras. Repita comigo, atitudes maduras. Hebreus 5:12. Embora a esta altura já devêssemos ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus.
Você já tem tempo para ser mestre, você já está... Eu lembro de uma pessoa que todo o trabalho de evangelismo que ela ia, ela no momento da oração, evangelismo noturno, trabalho social à noite, em lugares, né, pesados espiritualmente. E todo o trabalho que ela ia comigo, ela ficava com o olho aberto em todas as orações. E teve um dia eu falei, não, peraí, preciso falar. Não vou me ser omisso. Doa quem doer. E falei, não, tem gente com o olho aberto. Vamos ter consciência e responsabilidade. Eu não estou levando comida, eu estou levando alimento espiritual. Comida é secundário. Roupa é secundário. O espiritual é o principal. Eu estou levando o espiritual para esses trabalhos. Comida é para me ouvir. Roupa é para se aquecer e esquecer o frio. Eu preciso que você não tenha nenhuma deficiência humana, física, para eu poder infiltrar no espiritual. Que não haja desculpas. Então o que isso gera? Um conflito, confronto. O diabo ele vai bater de frente porque estamos levando vida. E o que isso gerou? Após o trabalho ela chegou, bispo, mas você não pode aquilo, você não... Eu estou começando agora, eu só estou há 2 anos na igreja. Se você tivesse há 2 semanas, você já saberia que nenhuma oração é feita com o olho aberto. Só se você realmente não conhecer a Deus de verdade agora há 2 anos, você podia ter 2 dias. O básico é que você precisa ter a reverência. Nunca mais ela foi um trabalho. Tomara que ela volte. Se estiver me ouvindo, você é bem-vinda. Criado a semelhança, justiça e santidade. Hebreus 5:12. Embora a esta altura já devemos ser mestres, precisamos que alguém ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornarão-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você se torna adulto. Você é adulto, espiritualmente falando. Mas, bispo, eu já tenho 70, 80, 90 anos. É criança, bebe leite. Está usando fralda. Se não consegue discernir o que é bem e do mal, o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é, você é criança, você não cresceu. E por isso você não pode comer alimento sólido, Deus não pode te dar coisas maiores. Você não pode ter um salário maior, você não pode ter sua casa própria, você não pode ter saúde completa, porque você está tomando leite ainda. Você é uma pessoa emocional, você é uma pessoa sentimental, uma pessoa que não aprendeu ainda, que não é. Todo culto eu não tenho que ficar chorando e gritando, mas eu vou viver uma vida intencional, racional. Uma vida que eu sei o que é certo e eu vou fazer o que é certo. E nada vai me impedir. Eu domino o meu corpo e os meus pensamentos, e não os meus pensamentos e meu corpo dominam o meu espírito. Eu domino. Se sabe que é errado, pare de fazer e não compactue com o que é pecado. Infelizmente, tem pessoas com a vida travada por causa disso. E queremos que Deus mude a nossa vida, mas não mudamos as coisas fundamentais e as elementares. Se você não está mudando o seu alicerce, as suas estruturas, você está agindo da mesma forma. Você não tem como você fazer a cobertura sem você fazer o térreo primeiro. Você não tem como fazer o 20º, o 30º andar sem você começar pelo primeiro, sem o segundo, o terceiro.
estruturando as colunas, os pilares, os alicerces. Rochas, pilares fixados na rocha. Sem e Jafé foram abençoados porque cobriram. Cã foi escravo de escravo até o fim. Gênesis 16, a partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe deram nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Repita comigo, fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de Sur. Perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Volta, por favor. Versículo 9. Repita comigo, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Era um homem de guerra. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cades e Bered foi chamado de Beer-lahai-roi. Agar teve um filho, Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Quem era Agar? Agar era uma serva sem valor, sem futuro. Agar não tinha direito a ter vontades. Agar não tinha direito de vou dormir mais tarde, vou comer o que eu quero. Ela era uma propriedade. Ela era uma propriedade de Abraão. Abrão e Sarai. O Senhor mostrou que ela tinha valor. Quando ela fugiu, o Senhor deu valor a Agar. Ela não era sem valor. Ela não era uma pessoa sem futuro para Deus. Mas você precisa voltar e se humilhar nas mãos de Sara. Porque se você não volta, nada que Deus prometeu a você será realizado. Infelizmente, aqui falamos de pessoas que vivem fugindo.
fugindo de problemas, das responsabilidades, fugindo de mudanças, fugindo do seu destino, fugindo do seu propósito. Não aguenta a dor, entrega casamento. Não aguenta a dor, sai da cidade, sai do país. Não aguenta a dor, larga emprego, larga a família. Não aguenta a dor, larga os propósitos, larga a igreja, larga tudo aquilo que conquistou. Pega toda a sua herança e faz como o filho pródigo. Num certo dia, numa certa insatisfação, num certo pensamento, num certo sentimento. Me dá tudo que é meu que eu quero gastar. E pega tudo aquilo que conquistou e vai gastando. E vai queimando tudo. E quando vê, está desejando comida, aquilo que dá para os porcos. Coisa que Deus não tratou você. Coisa que Deus não preparou isso para você. E é interessante que isso quer mostrar que fugir é uma opção. Fugir vai ficar mais fácil alguma coisa. Mas muito pelo contrário, se você foge uma vez, você vai fugir sempre. Se você não enfrenta uma vez, você não vai enfrentar na segunda vez. Nunca fica mais fácil depois. Se Deus te entrega uma situação para você resolver hoje, nesse dia, amanhã não será a mesma força que você poderia ter colocado hoje. Amanhã você vai ter que fazer o quê? Força dobrada. No outro dia, força triplicada. Mas se você não consegue fazer uma força unitária, como você vai fazer uma força 3, 4, 5, 10 vezes mais? Se você não enfrenta um Golias pequeno, como vai enfrentar ele depois de 80 desafios, xingamentos, vontade de bater de frente, de humilhar o povo de Deus? Se você sabe que hoje foi te dado a graça, o seu maná diário de coragem, de ousadia, eu tenho hoje para fazer. Mas se eu decido largar tudo, fugir, e mesmo depois que o Senhor falou comigo, eu não voltar, se Agar não tivesse voltado, eu acredito que ela teria morrido lá. E aquele filho nem nascido teria nascido. E essa história não seria nada cumprida. Porque tem coisas que você sabe, você vai ter que voltar. Não vai ficar mais fácil. Porque quando você não obedece, repita comigo, você quebra, eu quebro princípios. E aquele que quebra princípios, repita comigo, quebra semeaduras. O que são sementes? Semeaduras, o que são sementes? Sementes são palavras, atitudes, decisões. E uma vez que eu faço escolhas fora de Deus, isso vai voltar. E muitos ainda estão parados no mesmo tempo, achando que vai viver milagres no deserto. Está achando que vai viver o extraordinário fugindo. Está batendo no peito, vindo uma vez no mês, na semana, e falando, eu vou ser melhor o ano da minha vida. Infelizmente, eu tenho que te dizer para você que não vai. Porque se você não dá o seu melhor, você não vai viver. Mas bispo, eu não posso vir todo dia, ter um trabalho. Você precisa dar o seu melhor. A oferta da viúva não foi a maior, mas foi a melhor. Aquela que chamou a atenção de Deus. O seu tudo, o seu máximo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel que tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem
com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Pode parar aí. É interessante quando nós lemos esse versículo e muitos não se lembram o que Elias já tinha feito. Alimentou a viúva de Serepta, ressuscitou o filho da viúva de Serepta, ele realizou uma oração e enfrentou os profetas de Baal, matou 450. Alimentou o alimento espiritual. Nós vemos que, quando continuarmos lendo, ele, após de ter se alimentado, comido, bebido, dormido, aquilo sustentou durante 40 dias. Aquilo foi um milagre. Matou com fogo, mandou fogo dos céus. O exército de Acasias separou o Jordão com sua capa. Nós temos que ficar sempre atentos com os nossos sentimentos. Repita comigo, Deus responde fé. Não responde lamúrias. Não responde lamúrias. E muito menos reclamações. É dessa maneira que você vai terminar? A pergunta que eu deixo é dessa forma que você vai terminar? Você já viveu tantas coisas. Você já superou tantas coisas. Veja como você era 5 a 10 anos atrás. Veja o que Deus fez na sua vida após você ter conhecido a Ele. É dessa maneira que você quer mesmo terminar. Chegou um pé de giesta, sentou-se, e é dessa forma, depois de ter feito tudo isso, realizado tantos milagres, feito oração e depois de anos sem chover, voltar a chover, ter matado 450 profetas de Baal, você não vai terminar assim. Nós não podemos aceitar que uma declaração, um sentimento negativo, uma pessoa que quer me prejudicar tenha o controle da minha vida. Jezabel queria matar Elias, mas Elias, ele estava servindo ao Deus da vida e da morte. De que forma uma mulher sem frutos, galho seco, podia fazer ou afetar um homem que Deus estava com ele, um homem que nem a morte viu. O final de Elias não era esse. O final de Elias ainda ele tinha muita coisa para fazer. Elias tinha uma história ainda para ser cumprida. Elias ainda tinha que ungir rei. Elias ainda tinha que levantar seu sucessor Eliseu. Elias ainda tinha que ser transladado. Isso não ia acabar daquela forma, mas quando Elias deu ouvido ao que não devia ouvir, ele pediu a morte, ele teve medo, ele correu do propósito, ele atrasou a sua vida. Tudo isso aconteceu porque ele foi dar ouvido àquilo que não deveria dar ouvido. Repita comigo, 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. O que Elias estava vendo naquele momento?
Ele estava vendo um mensageiro levando uma mensagem que era o fim dele. Se ele tivesse vivido pela fé naquele momento, aquilo não seria absolutamente nada. Ele, por um momento, por um segundo, por um momento de distração, talvez aquele momento que muitos vivem, eu estou por cima, acabei de realizar 7 milagres, viúva de Serepta, a água está voltando, chuva está acontecendo, matei os profetas, fogo do céu desceu e consumiu todo o sacrifício. Aquele momento que eu bato no peito, eu sou o cara. Aonde eu encosto o milagre está acontecendo. Aquele momento que eu conquistei a minha casa, meu carro, aquele momento que minha conta bancária está cheia. Aquele momento que eu estou andando sobre as águas, estou fazendo igual Jesus fez. Aquele momento que eu estou vendo a coisa andar. Aquele momento mais perigoso da vida, que é o momento que eu estou confortável. O momento que eu estou por cima da carne seca. O momento que eu fui promovido, que o casamento está bem, que eu estou com um carro novo na garagem, que está tudo andando. Ele tinha acabado de fazer tudo. Tinha matado tudo, feito tudo. Ele era o cara. Elias era o cara. Mas quando ele tirou o espírito da fé e entregou ao espírito do medo, ele abriu o seu ouvido para o que o diabo coloca na mente de muitas pessoas. E é por isso que muitos estão parados no mesmo lugar. Porque pode esquecer no momento da dor ou também no momento do ápice de Elias. Aquele momento Elias era o cara. Feito tudo. Ninguém podia com Elias. Acabe não podia, Jezabel não podia, os profetas não podiam. Porque o que saía da boca dele acontecia. Mas quando ele distraiu, ele deu ouvido. E quando você deu ouvido, você cheia. Se você não resolve, você ressuscita os defuntos do argumento, das desculpas, da preguiça, do medo, do questionamento, da incredulidade. 19:14. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Olha aí, ó. Presta muita atenção. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Quebraram os teus altares. Mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão me procurando me matar. Meu Deus, olha tanto de problema que eu estou falando para Deus. Às vezes você está se encontrando nesse mesmo ponto. Colocando tudo. Falando tudo. Eu estou com conta para pagar. Boleto está vencido. Eu não tenho comida. Eu não tenho paz. Eu não consigo pagar meu aluguel. Eu não sou essa doença, eu não sou curado dessa doença. Eu estou com infecção ali, inflamação ali, alergia dali, dor dali, manco dali, doença dali. Você fala tudo para Deus. E sabe o que Deus fala para você? Sabe o que Deus vai falar para você? O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio. E vá para o deserto de Damasco, chegando lá unge a Azael como rei da Síria. Não estou nem aí, porque eu não estou me importando com o teu problema. Se você se perdeu lá, você vai voltar por onde você se perdeu. E se encontre lá, porque eu não respondo dor. Eu não respondo problema. Eu respondo, repita comigo, fé. É isso que ele sempre vai falar para você. Porque quando você chega nesse caminho de entrar com argumentos, com desculpa, para você se vitimizar, ele sempre vai falar isso. Volte pelo caminho por onde você veio. Não estou nem aí. Não me importa.
porque você se perdeu lá. Então é lá que você vai ter que se encontrar. Nunca será mais fácil. Você vai ter que encontrar aonde você se perdeu, a primeira aliança que você quebrou, o primeiro encontro que você teve com Deus, o primeiro amor que você se perdeu, e não aquele primeiro amor que você encontrou em igrejinha por aí, não. Aquele amor do livro de Atos, da igreja primitiva, que eles faziam tudo, vendiam tudo e davam a sua vida para o Senhor, não tinha reservas. Aquele amor. Aonde você se perdeu, volte. É por aqui que você vai. Volta pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto. 16. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, olha que interessante isso aqui. Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ainda tinha gente para salvar. Deus, ele tinha sido misericordioso, ainda tinha gente. Não era o fim, ainda ele tinha propósito. Você tinha que cuidar de gente ainda. Às vezes você está nesse ponto e você acha que você só vem a nós. Mas Deus está falando, o que você faz hoje, você vai replicar. Derramar sobre a sua descendência, contra bênção, contra maldição. Os sátrapas, quando planejaram matar Daniel, eles até conseguiram colocar Daniel na cova, mas eles não conseguiram que o leão comesse ele. Mas quando ele saiu da cova, eles foram jogados na cova. Mas eles não foram jogados somente eles, mas os filhos e as mulheres. Foi toda a família. Quando Daniel entrou, ele entrou sozinho. Mas quando os seus inimigos entraram, eles entraram com toda a sua descendência. E antes de encostar no chão, não sobrou um dedo mindinho para contar a história. Porque Deus, ele trabalha assim. Da mesma forma que você pode ser um sem Jafé e ser vitorioso, você pode ser um Cã ou um sátrapa, que destruir a sua descendência ou terminar a sua descendência dentro do estômago e virar as fezes do leão. Nós temos a oportunidade de fazer algo grande, algo poderoso. Mas se eu não vejo isso como oportunidade, eu vou ver mais um culto, mais uma palavra, mais uma madrugada e não vou entender nada. Porque se eu me perdi em algum caminho, eu preciso voltar. E se eu voltar, nunca é mais fácil. Sempre é mais difícil. Sempre é mais complicado. Sempre é mais dolorido. Sempre é mais vergonhoso. Porque pelo menos alguma coisa você vai ter que aprender. Deus, ele faz a gente voltar para aprender. Porque lá a gente não aprendeu. Se naquele momento de glória de Elias, ele se perdeu, ele vai ter que voltar no momento da vergonha para se encontrar. É dessa forma que viveremos uma vida poderosa, abençoada, vitoriosa em Deus. É em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Vamos falar com Deus, vamos orar. E apresenta a Deus os motivos que você está aqui. O motivo que te fez ficar nessa madrugada. De torcer a tua carne. De passar frio. De passar fome.
Quais os motivos que te colocaram nesse lugar? O que você precisa de uma resposta? O que você precisa de uma porta aberta? Qual é a cura que você necessita? Qual o destravamento? Qual é o desbloqueio? Qual o derramar de bênção que você está precisando? Que você quer tanto chamar a atenção de Deus nessa madrugada? Deus está dizendo para você: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não foque no problema, porque Deus nem respondeu Elias. Elias falou, mas Deus não ouviu nada. A Bíblia diz, numa passagem tão bonita, Salmo 66, 20. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Tem orações que Deus rejeita. E você sabe o que é ser rejeitado? É não ser respondido. Se eu faço uma oração que não me aproxima de Deus, e que as minhas intenções e motivações são erradas, Ele rejeita. Salmos 6:9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou. Ele precisa aceitar a sua oração. Ele precisa aceitar a sua oração. O Senhor ouviu a minha súplica, Ele está te ouvindo a sua súplica. O Senhor aceitou a sua oração. Ou como eu gosto de ler na linguagem de hoje, Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, entramos na sua presença nesse momento, nessa madrugada, meu Pai. E nós oramos, meu Deus, e pedimos que o Senhor ouça as nossas súplicas, as nossas orações, meu Deus. Meu Pai, queremos ao Senhor, ó Senhor, meu Deus. Queremos viver, meu Pai, algo que não vivemos ainda. Não aceitamos ser pessoas que buscam a Tua mão e não a Tua face. Não aceitamos ser pessoas interesseiras. Não aceitamos, meu Pai, querer trocar, meu Pai, bênçãos por uma vida poderosa, a nossa eternidade, a nossa salvação, meu Deus. Meu Pai, tira, Senhor, meu Pai, esses sentimentos que nos atrasam. Meu Pai, coloca o sentimento da adoração, do clamor, meu Deus. Revivifica, renova, viva, transforma, muda, altera, cura, liberta, meu Deus. Oh, meu Deus, eu oro na vida e para a vida de cada um, Senhor. Eu não sei as dores, eu não sei o sofrimento, eu não sei, meu Pai, as doenças, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, pode aceitar e acatar as nossas orações. Louvado seja o Senhor que não rejeitou minha oração e nem afastou de mim o seu amor, meu Deus, um amor poderoso do cuidado, do zelar, do abençoar, meu Deus. Oh Senhor, que verdadeiramente, meu Pai, nós possamos chamar a sua atenção, porque a tua palavra diz: eu amo os que me buscam na madrugada me encontrarão. Nós estamos encontrando, meu Deus, um Deus poderoso, um Deus que aviva, que liberta, que levanta. Oh Senhor, ouça a súplica do teu povo, ouça, meu Pai, as nossas orações. Meu Deus, eu não sei as dores, meu Pai, mas eu peço que a partir de hoje, meu Pai, aquilo que está impedindo, bloqueando, afastando, meu Pai, uma vida poderosa no Senhor, o Senhor venha, meu Pai, arrancar, meu Pai, o Senhor venha eliminar, o Senhor venha curar, libertar, transformar, destravar. Meu Deus, eu determino curas, milagres, restaurações, prosperidade, meu Deus. Eu determino, meu Pai, um relacionamento íntimo e pessoal. Eu determino, meu Pai, a força, o avivamento. Eu determino que o teu povo vai ter força para abrir a tua boca e orar. O teu povo vai conseguir fechar os olhos, meu Deus. O teu povo vai ter reverência. O teu povo, meu Pai, não vai entregar o pouco, mas vai entregar o seu melhor.
Porque o seu melhor, meu Pai, é o seu tudo, meu Deus. E o tudo, meu Pai, nosso, meu Pai, é a nossa vida, é o nosso relacionamento, meu Deus. O diabo achou que tinha tirado tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus, meu Deus. Ah, meu Pai, então ele não tirou nada. E que hoje, meu Pai, o nosso tudo seja o Senhor. O nosso tudo seja o nosso relacionamento contigo, meu Deus. Que nada venha a ser trocado, tirado, arrancado do nosso tudo. O nosso tudo seja ti, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, responder. Que o Senhor possa curar, avivar, transformar, abençoar, meu Deus. Que o seu povo, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, entregar, Senhor, não somente um pós-jejum abençoado, mas sim, meu Pai, que nessa quinta-feira, meu Pai, receberemos sim, meu Pai, boas novas, receberemos, meu Pai, respostas, meu Pai, receberemos contratos, receberemos, meu Pai, alegrias, meu Pai, receberemos soluções, receberemos diagnósticos contrários, revertidos, alterados, receberemos sentenças de juízes, promotores, meu Pai, desembargadores, ministros, meu Pai, favoráveis, meu Deus, favoráveis a teu povo, favoráveis àqueles que o amam, Senhor, e que o Senhor possa, sim, meu Deus, meu Pai, entregar todas as demais coisas, meu Pai, todas as demais coisas, porque nós fizemos, meu Pai, o nosso papel, nós, meu Pai, vivemos a direção, busque o reino dos céus, e que esse reino, meu Pai, seja, meu Pai, um reino eterno, meu Deus, a sua justiça seja, meu Pai, infinita, que verdadeiramente, meu Pai, a partir da certeza, meu Pai, do nosso nome está escrito no livro da vida, meu Deus, nós possamos sim, meu Pai, viver, meu Deus, João 10:10, uma vida extraordinária. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, que essa abundância, meu Pai, nunca saia da nossa porta, da nossa família, da nossa descendência, meu Deus, que verdadeiramente a abundância, meu Pai, seja abundância no casamento, na vida financeira, profissional e espiritual, meu Pai, a nossa vida, meu Pai, na saúde, meu Deus, que verdadeiramente a abundância seja integral em todas as áreas, meu Deus, que teu povo não se perca, que o teu povo não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga adiante, corra com o alvo, corra a corrida e termine, meu Pai, guardando a fé, meu Deus, porque quando guardamos a fé, guardamos o passaporte para uma vida eterna e vitoriosa com o Senhor, meu Deus, é viver, meu Pai, a certeza que passaremos a eternidade ao seu lado, meu Deus, vivendo a eternidade na casa, na cidade que o Senhor projetou, construiu para nós, meu Deus. Oh, meu Deus, eu peço uma bênção especial, uma bênção abundante, uma bênção só para aqueles, meu Deus, que te buscam na madrugada, meu Deus, porque aqueles que te buscam te encontram, e que eles o que vieram buscar, meu Deus, eles encontrem nessa madrugada, meu Deus. Eu consagro, eu abençoo, meu Deus, eu determino boas novas, eu determino que a partir desse momento, meu Deus, aquele que era um problema não será mais. Aquele, meu Pai, que era uma pedra no sapato será a solução. Aquela situação que não andava vai andar. Aquela escritura, aquele documento, aquele contrato será assinado, acelerado. Aquele despacho e sentença de juiz será totalmente favorável ao teu povo. Oh, meu Deus, eu determino, meu Deus, que esse casamento não seja, meu Pai, destruído, mas que a admiração, o respeito, o afeto, meu Pai, venha ser, meu Pai, venha voltar para esse casamento, meu Deus. Eu consagro, meu Pai, e que a partir de hoje o teu povo seja colocado, meu Pai, e seja um instrumento de vida e de bênção para outras pessoas, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Esteja conosco nessa madrugada.
Meu Deus, eu peço que o Senhor leve todos em paz, em segurança. Que, meu Pai, verdadeiramente, essa quinta-feira venha marcar as nossas vidas, meu Deus. E que desse dia, Senhor, venha ser gerado muitos testemunhos que venham edificar o Teu nome, porque esse é o principal. É o Teu nome que tem que ser engrandecido, meu Deus. Se o nosso nome for, meu Deus, estaremos errados. É o momento da queda, é o momento da destruição, meu Deus. Mas se o seu teu nome for engrandecido através das nossas vitórias, meu Deus, esse sim, meu Deus, é o testemunho, é o milagre, é a conquista que é o Senhor tanto que nos direciona, meu Deus. Eu consagro, eu abençoo, meu Deus, e determino a materialização, a concretização, um espírito renovado, o espírito de persistência, consistência, continuismo, perseverança, esperança, meu Deus. Eu abençoo e determino grandes boas novas na tua vida. Eu abençoo a sua vida, meu Deus, e peço que o Senhor venha nos usar cada vez mais para o seu projeto. Nos abençoe nessa sexta, meu Pai, nessa quinta, nessa sexta, nesse final de semana, nesse mês, nesse ano, meu Deus, e que possamos sim, meu Pai, continuar nas madrugadas, porque aqui, meu Pai, que te encontramos. Aqui, meu Pai, não tem trânsito, meu Deus. É aqui, meu Pai, que Davi, como Davi falava, ele me escuta quando eu peço ajuda e ele atende às minhas orações. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acatou, aceitou a minha oração, meu Deus. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem se afastou, e nem afastou o seu amor de mim, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu amo o Senhor, meu Deus, e peço que o Senhor continue, meu Pai, nos usando, falando conosco e nos elevando a patamares e rompimentos extraordinários. Em o nome do Senhor Jesus. O Senhor teu pastor nada te faltará, o Senhor teu refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na angústia. O Senhor Jesus te guarda e te livra de todo mal, guarda a sua alma, a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Que você tenha uma quinta abençoada, uma sexta repleta de boas novas, alegrias, que a bênção venha não somente perseguir, mas te caçar. As bênçãos venham te caçar. Que você seja assim colocado e levantado como um novo Eliaquim, que são levantados e sustentados para manter a obra dele, o nome dele sendo levado, o ide sendo pregado. Eu consagro e abençoo a sua vida e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.